Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nosso tema, nosso assunto é o temor de Deus, do princípio ao fim. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o fim de todas as coisas que se ouviu é este: teme a Deus e observa a sua palavra, porque esse é o dever de todo homem. Deus pedirá conta no dia do juízo de tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja o Deus vivo. O fim de todas as coisas é este: teme a Deus. O fim de todas as coisas que se ouviu é este: teme a Deus e observe a sua palavra. Louvado seja o Deus vivo, aqueles que realmente têm o temor verdadeiro de Deus no seu coração e observa a sua palavra, porque este é o dever de todo homem. Não é o querer, é o dever de todo homem. Louvado seja Deus e bem-aventurado, nós cremos, é aquele que teme o Todo-Poderoso, que observa a sua palavra e tem esse dever no seu coração e cumpre esse dever no seu coração. Teme a Deus. Esse é o fim de todas as coisas. E Provérbios 1:7 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Quantos já feriram o princípio, perderam esse princípio? Do princípio ao fim, a palavra diz que devemos temer a Deus. Do princípio ao fim, o viver de toda a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, dos filhos de Deus, é temer a Deus. Nós cremos de todo o coração que aquele que verdadeiramente ama o Senhor, tem esse temor do Deus vivo no seu coração, ele se aparta do mal, ele se aparta do que é maligno, ele se aparta daquilo que entristece o Espírito de Deus, no qual está selado por dia da redenção, como diz Efésios 4:30. Aquele que tem temor de Deus, ele foge da aparência do mal, ele foge do que é nocivo, ele não abriga no seu coração o que é errado, o que é contra os mandamentos de Deus. Nesses dias, nesse isolamento, nessas quarentenas, quantas pessoas estão vivendo no temor de Deus ou se voltando para Deus, como Deus está trabalhando no seu temor. Quantos que perderam o temor estão voltando ao princípio da sabedoria, que é temer a Deus, se arrependendo, louvado seja Deus, dos seus atos errados, dos seus atos pecaminosos. Aqueles que viraram as costas para a luz de Deus, aqueles que viraram as costas para a palavra de Deus, que abandonaram a comunhão da irmandade. Certamente o Senhor, de uma forma poderosa e gloriosa nesses dias, está trazendo arrependimento de toda altivez, de todo orgulho, de toda soberba, porque todos estão vendo, pequeno e grande, pobres e ricos, independentemente de raça, que sem o temor de Deus nada somos, sem o temor de Deus estamos perdidos. E aqueles que perderam o temor de Deus, se afastaram, se desviaram dos santos caminhos de Deus, estão se voltando para Ele. Deus está trabalhando no seu espírito nesses dias, mostrando a real situação do homem. O que é o homem? O que é o homem? Lembramos da palavra de Deus no capítulo 17, versículo 5 do livro de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, será como a tamargueira no deserto, vivendo dias ruins, na sequidão, e não verá quando vir o bem. Louvado seja Deus pela palavra,
Meus amigos, meus irmãos, aquele que confia em si mesmo, na sua força, no seu orgulho, na sua capacidade prepotente por aquilo que possuiu, por aquilo que tem, agora se sente maldito, porque é uma maldição crer na sua própria força, crer em si próprio, crer no homem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Não é somente confiar nos outros, mas em si mesmo, na força da sua carne, no seu orgulho, na sua soberba. Mas a palavra diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas raízes bebe da fonte. Dará o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. E o versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o compreenderá? Veja o que é o coração do homem, corrupto. E por ser corrupto o coração do homem, ele crê em si mesmo, na força da sua carne, e se torna prepotente, soberbo, orgulhoso, melhor do que os outros. Mas bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aquele que ama ao Senhor, aquele que confia no Senhor. Ele não viverá solitário, não viverá como uma tabagueira no deserto, vivendo uma vida salgada, uma vida ruim, dolorosa, mas será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas raízes bebe da fonte, bebe das correntes das águas. Meus irmãos, a raiz é algo que não aparece. A árvore pode ter 2, 3 metros acima da terra, a raiz pode ter 50, 60 metros. É algo oculto. Feliz é o homem que teme a Deus, que tem uma vida secreta com Deus, uma vida oculta com Deus, que ama a Deus e busca a Deus. Tem uma vida secreta no Todo-Poderoso, uma raiz que bebe da fonte, que bebe do Espírito de Deus. E as folhagens não murcharão, quer dizer, não haverá depressão, desânimo, não haverá desespero, dará o seu fruto na estação própria. O fruto na estação própria, na estação de pandemia, na estação de dor, na estação do mundo onde há tanta apreensão, tanta angústia, dará o seu fruto, que será paz, que será bondade, que será benignidade, que será amor, que será domínio próprio, que será fé, esperança, gozo e alegria, como está lá no capítulo 5, 22 do livro de Gálatas. Dá o seu fruto na estação própria, e o que faz será bem sucedido, porque faz em Deus, porque faz na graça de Deus, não para ser soberbo, não para ser reconhecido, não para se tornar melhor que os outros. Oh, meus irmãos, que Deus seja glorificado. O temor de Deus, do princípio ao fim, na vida de um homem, é o que Deus pede. Esse é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas que se ouviu é este: teme a Deus e observa a sua palavra, porque este é o dever de todo homem. Veja, Deus pedirá conta no dia do juízo de tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, porque nada se oculta aos olhos de Deus. A palavra diz no capítulo 4, 13 do livro de Hebreus: tudo está nu e patente, claro, diante daquele que temos que tratar um dia. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Meu irmão, minha irmã, feliz aquele que não fere o princípio. Feliz aquele que ama o Senhor do começo ao fim. Feliz aquele que crê no amor de Deus, da graça de Deus, e foge do mal. Foge da vida pecaminosa, carnal, porque a palavra diz que o Espírito combate contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis, como está em 5,17 de Gálatas. Esses são dias maravilhosos, quando muitos estão apavorados porque não podem ir para um local reunir. Deus está nos dando graça, tempo, nesse isolamento, um isolamento para Ele, buscar a Ele, se santificar a Ele, ouvir a palavra dEle, buscar ao Senhor durante a noite, a madrugada, durante o dia, em comunhão com a família, transmitindo mensagens de fé e esperança para os desesperançosos. Esse é um tempo bom,
de se consagrar, mas cuide com o pecado, fuja da mentira, o pecado da carne, da pornografia, que está destruindo vidas, destruindo a vida espiritual de muita gente, a soberba, tudo que é oculto nós vamos dar conta. Fuja da aparência do mal, se santifique do Senhor no Espírito, como diz a palavra, santifique-se. O Senhor não nos chamou para prostituição, mas para santificação, como está no capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses. A palavra diz: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. O pecado vem à porta do coração e cabe a nós, como servos, filhos e filhas de Deus, dominar o pecado da carne, a lascívia, a sensualidade, a maldade, cuidar com a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que não vem do Pai, mas vem do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tão clara a palavra, o amor do Pai não está nele. 1 João 2, 15 e 16. Vamos santificar nossas vidas. Esse é o dever de todo homem, do princípio ao fim, temer a Deus. E quem teme a Deus está em paz, está seguro, não teme nada deste mundo. Porque quem não teme a Deus vai temer os problemas da vida. Quem não teme a Deus vai ter temor das dificuldades circunstanciais do mundo. Então, agrada a Deus, volte-se para Deus, fuja do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como está lá em Romanos 6, 22. Vamos adorar, vamos buscar a Deus, vamos tirar um momento de oração, mesmo nesse vídeo, consagrando, entregando nossa vida ao Senhor, para que nos santifique, nos encha do seu poder, da sua graça e da sua força. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, te glorificamos por esta palavra simples, mas uma palavra de exortação, de consolação, de edificação para o teu povo e para a tua igreja. Guarda nosso coração de todo mal, Senhor. O Senhor diz que do coração é que procede os adultérios, as mentiras, os roubos. Ó Senhor, tudo que é... Ó Senhor, guarda nosso coração para que nosso coração seja cheio do Senhor, cheio do Espírito, cheio da graça e do temor que te é devido. Seja sobre todos o teu temor, sobre nossos corações, casa e família, o temor do Deus vivo e verdadeiro, o princípio da sabedoria. Ó Senhor, encha-nos desta sabedoria, encha-nos do Espírito de sabedoria e de revelação. E aqueles que estão ouvindo essa palavra possam se voltar para ti, Senhor, se consagrar, se santificar, arrumar a vida, ou botar em ordem a sua casa, em nome de Jesus. Que tu seja glorificado, abençoando, renovando, salvando, perdoando, purificando com teu precioso sangue. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, sempre pedimos no final de cada vídeo. Ative lá o sininho, e isso, dá o seu like. Divulgue esse canal para outras pessoas serem abençoadas pela palavra. Porque o nosso propósito é a edificação da igreja, a edificação dos irmãos, sem qualquer placa, religião, denominação. Cremos que o Senhor é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Deus abençoe a todos, até a próxima, fique com Deus.